Olá, eu sou o Victor Finkler Lachowski, graduando em Publicidade e Propaganda na UFPR, E eu sou Luiz Fernando, também graduando na UFPR no curso de jornalismo. e nós viemos aqui apresentar o nosso projeto para a Expocom. Agradecemos muito a oportunidade e ficamos bem empolgados e animados com essa oportunidade. Bom, nosso projeto foi desenvolvido na disciplina de Teorias da Comunicação 2, conhecida como TECOM 2, no nosso departamento de comunicação. Nosso grupo que desenvolveu o projeto cursou a disciplina no segundo semestre de 2019 sobre a docência da professora doutora Carla Cândida Risotto. A disciplina tem como objetivo complementar os conhecimentos fornecidos em Teorias da Comunicação 1, relembrar conceitos e teorias que envolvem os cursos da nossa área, além de autores e escolas de pensamento que surgiram em diferentes correntes, além de apresentar novas. E entre as avaliações da disciplina estava a demanda da criação de diversos jogos, tanto físicos quanto digitais, que abordassem os conceitos da disciplina de maneira lúdica e interativa. Então foi aí que o jogo de cartas Tá na Cara Tecon nasceu. A gente partiu daquele famoso jogo onde o jogador coloca uma carta na testa e tenta, através de algumas perguntas, adivinhar o que ou quem ele é. No nosso caso, as cartas e perguntas foram inspiradas em conceitos tratados ao longo da disciplina. O nosso formato ele possibilita a memorização e compreensão desses conteúdos. Partindo de uma revisão bibliográfica que foi realizada pelos estudantes que desenvolveram o jogo, bem como o fichamento e também a revisão desses materiais em equipe, é que a gente teve um material sintetizado sobre os assuntos que a gente ia tratar. Então, de todo esse universo visto em Teorias da Comunicação 2, nós decidimos construir o nosso jogo partindo da base dos estudos culturais. Com isso, a gente conseguiu um material sintetizado sobre todos os assuntos. A partir desse panorama que a gente fez, nós selecionamos alguns autores em específico para tratar do nosso jogo. Nesse caso, nós escolhemos a área dos estudos culturais, que era a área que tinha mais textos a serem lidos, portanto mais informações a serem fixadas para as provas e avaliações da disciplina. Os autores que a gente escolheu são Appadurai, Marilena Chauí, Raymond Williams, Nestor Canclini, Martim Barbeiro e Stuart Hall. Mas é importante lembrar que a jogatina não substitui a leitura do texto. É importante que o aluno primeiro tenha uma noção básica dos conteúdos apresentados para depois usar o jogo como uma ferramenta para fixação desses conteúdos. A utilização de jogos para uso didático é recorrente em várias civilizações, desde as sociedades antigas, como os egípcios, os romanos e os maias. Essa estratégia sempre buscou repassar os conhecimentos de uma geração para gerações futuras, inserindo curiosidade, imaginação e criatividade no processo de aprendizagem, como aponta Patrick Moratório, do Instituto de Informática e Educação da UFRJ. Regina Célia Grando, que atua na UFSC, fala sobre os aspectos didáticos e metodológicos dos jogos. Ela cita algumas vantagens dessa prática, como a introdução e desenvolvimento de conceitos de difícil compreensão, a participação ativa do estudante no processo do seu próprio conhecimento e a promoção da socialização pelo trabalho em equipe aplicado. A elaboração das cartas teve como referência card games já conhecidos, como o Yu-Gi-Oh! E o Super Trunfo. Tivemos como base a popularidade das franquias no Brasil e a proximidade desse tipo de jogo com os estudantes, já que boa parte da turma já conhecia os desafios propostos por esses jogos. Então isso facilitou e muito a nossa aplicação na sala de aula. O fato desses alunos na infância ou até mesmo no início da adolescência terem tido experiências com esses jogos. Então fazer cartas inspiradas nesses modelos facilitavam não só a aplicação do jogo, mas até mesmo despertava com mais facilidade o interesse dos alunos para a proposta que a gente tinha. Bom, como a gente já disse anteriormente, o diferencial da nossa versão é que as dicas são definidas a partir de conceitos discutidos em Teorias da Comunicação 2. O objetivo do jogador com a carta na testa é adivinhar qual autor trabalhado na disciplina ele é, dentro desse recorte dos estudos culturais. Então as regras são as seguintes. Regra 1. O jogador mais velho começa colocando uma carta na testa com a foto e nome de um dos autores, sem ter acesso às informações. Regra 2. Do outro lado, sem que o jogador veja, temos outras 5 cartas, com pistas referentes ao autor escolhido. As cartas trazem conceitos debatidos ao longo do semestre, só que em frases curtas, de até 3 linhas. Isso também ajuda na dinamicidade do jogo. Regra 3. As pistas são lidas uma de cada vez em sentido horário, ou seja, esse fato que o Finkler falou de fomentar a socialização entre os alunos também parte desse princípio de sentar em roda para a aplicação do jogo. Regra número 4. São 2 chances para o jogador adivinhar qual autor está na carta escolhida. Na primeira valendo 5 pontos e na segunda são 3 pontos no caso de acerto. Regra 5. Caso o jogador erre,
a rodada acaba, as dicas restantes e a carta com o autor são novamente embaralhadas, ficando disponíveis para a próxima rodada, só que com dicas reduzidas. Regra 6. Em caso de acerto, as cartas referentes ao autor saem do jogo. O colega à direita dá sequência a uma nova rodada de pistas. Vence quem tiver a maior pontuação. E vale lembrar que o Tá na Cara Tecon ele pode ser jogado de 2 até 5 jogadores. A aplicação em sala de aula decorreu de um outro grupo de estudantes experimentar o nosso jogo, ou seja, nós levávamos até eles o jogo, explicávamos as regras rapidamente e nós notamos que ao primeiro contato com as regras e com a própria partida em si, o grupo de estudantes não apresentou dificuldades ou dúvidas por conta da própria simplicidade proposta pelo jogo, o que é um fator determinante para o sucesso da gameplay. Durante os relatos dos colegas, o jogo cumpriu com suas propostas de facilitar a compreensão de conteúdos complexos que estariam presentes na avaliação final da disciplina, que foi realizada na semana seguinte à gameplay. E partindo da premissa de ter um jogo simples, as cartas feitas em papel também promovem uma experiência tátil para os alunos. Esse tipo de trabalho em grupo e esse compartilhamento das cartas com as dicas e pistas referentes aos textos facilitam a socialização entre colegas e também contribuem para a fixação dos conteúdos. A replicação desse jogo também pode ser alcançada, ou seja, outros docentes podem usar dessa jogatina, ou outros alunos também podem usar o nosso jogo tanto fisicamente quanto digitalmente. Então, o porte desse jogo para o meio digital também facilitaria a expansão para outras universidades, por exemplo, que tenham estudos em comunicação. Então, seguindo esse processo de aprendizado, a gente pode estabelecer uma relação com a dialética de esclarecimento, que foi concebida por Adorno e Horkheimer. Na obra, os pesquisadores ressaltam o processo do esclarecimento como um método de desconstrução do mítico e de dominação sobre o mundo, no qual a superioridade do homem estaria no ganho do saber. Então, o nosso grupo partiu da tese de que se o esclarecimento livra os homens do medo, o Tá na Cara Tecon poderia livrar os alunos do medo de conteúdos que podem aparecer nas avaliações do final de semestre. E com isso a gente finaliza a apresentação do jogo Tá na Cara Tecon, que explorou o uso didático de jogos no ensino e aprendizagem de estudantes de comunicação. Para nós é uma grande oportunidade participar de um evento como esse Expocom, tanto academicamente quanto também enquanto futuros profissionais. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Até mais!